Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano de Biologia. Aqui é o professor Adilon Pimentel. Hoje, 19 de junho, nossa 14ª semana de aula. Vamos lá, professor. E hoje o que é que nós vamos estudar? Hoje partimos para o reino fungi. Já estudamos o reino Monera, o reino das bactérias, né? Estudamos as estruturas das bactérias, estudamos as principais doenças causadas pelas bactérias, estudamos também a importância, até para a economia, que algumas bactérias, alguns benefícios que elas trazem. Vimos também os protozoários, as diferenças entre protozoários e bactérias. Vimos as principais características dos protozoários, a classificação dos protozoários de acordo com o tipo de locomoção. Vimos também as principais doenças causadas por protozoários, esses micro-organismos unicelulares. E agora a gente vai para o reino fungi, que é o reino dos fungos, que durante muito tempo foram classificados como vegetais e que de vegetais não tem nada, né? Depois que começaram a analisar ali por volta do século XVIII, século XIX, como um fungo funcionava, descobriram, não, o fungo não é uma planta. Mas o fungo também não é um animal. Mas o fungo também não é uma bactéria e também não é um protozoário. E agora? A gente vai encaixar eles em que grupo? Tiveram que criar o reino próprio só dos fungos, porque realmente eles não se encaixam nos outros reinos, não se encaixam, não se assemelham muito com os outros seres vivos. Eles têm características muito próprias, certo? Primeira delas, que, na verdade, essa característica se parece com alguns dos outros seres vivos, especialmente com nós animais. Eles são eucariontes. Lembra que são eucariontes? Né? Os fungos são eucariontes porque eles possuem o núcleo organizado. Né? O material genético, o DNA, os seus cromossomos se encontram dentro do núcleo. Né? Os seres procariontes, esses não, esses possuem um núcleo desorganizado com seu material genético espalhado pelo citoplasma. Só existe um grupo do reino, só existe um reino, né, que tem esses seres procariontes, que é o reino Monera, o reino das bactérias. O reino das plantas, dos animais, dos fungos e dos protozoários, todos eles são eucariontes, núcleo organizado. O material genético é guardadinho, né, dentro do núcleo. Outra característica fundamental dos fungos, que aí separa eles dos outros, especialmente das plantas, os fungos são heterótrofos. Eles são incapazes de produzirem seu próprio alimento e eles ficam se alimentando muitos deles, né, ficam se alimentando da matéria orgânica em decomposição, né? Então, fungo não produz seu próprio alimento. Se o fungo não produz seu próprio alimento, posso considerar o fungo uma planta? Não. Porque a principal característica de uma planta é produzir seu próprio alimento. Se o fungo não produz seu próprio alimento, eu não posso colocar ele lá a pulso dentro do grupo das plantas, porque seria um absurdo, né? Mas passaram muito tempo sendo classificados como planta, que parece uma plantinha, né? Quando você vê lá no mato, até na caatinga aqui, a gente encontra alguns fungos. Né? Em sua maioria são multicelulares, ou seja, são pluricelulares, mas existem fungos unicelulares. Geralmente os fungos unicelulares são aqueles que formam bolores. Né? Deixa um pão muito tempo num lugar, já perceberam que cria mofo. O que é o mofo? Fungo unicelular. Tem as leveduras também, que são fungos unicelulares, muito utilizadas na fabricação, né, aí na indústria da cervejaria. São essas leveduras que ajudam no processo de fermentação, né, da cerveja. Muitas espécies de fungos são saprófagas. Que palavrão é esse? Saprófagas. Né? Eles são decompositores, se alimentam de matéria morta, de cadáveres, né? De plantas que estão mortas ali, eles vão se alimentando de animais que morreram. Pode observar que num lugarzinho onde já morreu uma vaca, um bezerro, você começa a ver um monte de fungozinho nascendo ali, porque eles ficam se alimentando dessa carne, né? Que ficou, aqueles vestígios que ficaram ali. Então, muitas dessas espécies são saprófagas, né? Se alimentam de matéria morta, de matéria em decomposição, podre, né?
Aqui um fungozinho bonitinho, alguns são comestíveis, outros você não deve nem chegar perto porque são venenosos. A maioria das espécies que a gente encontra aqui no Nordeste são venenosos. Você comer, você vai passar mal e pode até ter um peteleco aí e morrer, viu? Então olha só como esses são bonitinhos, esses fungozinhos. Essa espécie não tem por aqui não. Olha só esses outros, né? São muitos fungos. Tem aqueles que formam a orelha de pau. Até esqueci de colocar uma imagem aqui que você vê muito, chamada orelha de pau, que fica lá na madeira, ou árvore ainda viva, mas é com a casca hoje eu estou com trava-língua, né? A casca da madeira grossa e fica formando lá aquelas orelhas de pau que fica se alimentando da matéria morta da casca. Ou então, quando a árvore já está morta, aí você vê muitos fungos do tipo orelha de pau. Não é esse. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui. Os fungos e as bactérias saprófagos, né, que se alimentam, né, que decompõem, comem esses seres, né, que estão em decomposição, que estão mortos, que estão, né, apodrecendo, né, ocupam o nível de decompositores em um ecossistema. Sem a atividade desses seres, desses fungos e também inclusive de algumas bactérias que são saprófagas, o equilíbrio ecológico estaria seriamente comprometido. Eu vou repetir isso, porque isso é importante. O equilíbrio ecológico estaria seriamente comprometido. Por quê? Pois a decomposição repõe ao ambiente alguns materiais necessários à sobrevivência das plantas. Esses seres ajudam a reciclar. O que está acontecendo aqui é uma reciclagem. Essa raposazinha aqui, ela vai ser decomposta para que todas as substâncias orgânicas, aqui tem lipídios, aqui tem carboidratos, aqui tem proteínas, aqui tem sais minerais, aqui tem tantos compostos valiosíssimos para outros seres vivos. Então isso aqui está sendo decomposto para poder ser reutilizado por algumas plantas que estão por ali nascendo, para alimentar fungos, bactérias. Isso permite que essas substâncias elas sigam uma espécie de ciclo, né? Já pensou se não houvesse os seres saprófagos, se não houvesse os seres que se alimentam desses seres, né, mortos? A gente teria uma pilha, o planeta Terra já estava coberto por cadáveres. Então, essa é uma forma de reciclar a matéria orgânica. Nem todos os fungos são saprófagos, né? Nem todos eles se alimentam, tem como meio de sobrevivência se alimentar de corpos mortos, de seres mortos, né, de matéria orgânica morta em decomposição, podre, essas coisas. Alguns são parasitas, alimentando-se, nesse caso, de substâncias retiradas de seres vivos que parasitam, né? Por exemplo, nos seres humanos, existem alguns fungos que causam micoses na pele, né? Eles ficam se alimentando ali dos nossos tecidos e provocando sérios problemas, né? Os fungos parasitas provocam doenças como as micoses que ocorrem na pele humana, a ferrugem do cafeiro, né, que é um exemplo de parasitose causada por fungo em plantas. Tem muitas doenças que são causadas por fungos nas plantas, né, e é preciso, às vezes, os agricultores estar lá pulverizando a planta com agrotóxico, né, com agentes que combatem, que destroem, que matam esses fungos, ou tem outros também, outros agentes que prejudicam as plantas, mas tem muitos fungos também, né? Inclusive o cacau também sofre muito, né, com alguns tipos de organismos como esses. Veja só, isso aqui é uma micose, uma supermicose, né, provocada por um fungo, né? São fungos que estão se alimentando dos tecidos da pele, né, dessa pessoa. Outro tipo aqui, ó. Geralmente a gente tem que combater isso aqui usando pomadas, né, que vão matar, né, vão eliminar esses fungos que estão causando essas micoses. Olha só, nossa, né? São muitas doenças. A gente inclusive vai estudar depois sobre essas doenças. Hoje não. A gente só dando um exemplo para não deixar a aula muito extensa, né? Estrutura básica de um fungo pluricelular, multicelular. Os fungos são mais conhecidos popularmente, são os que formam cogumelos como estruturas reprodutivas, né? Geralmente são esses que têm como característica chapéuzinho aqui. O cogumelo é o corpo de frutificação ou esporocarpo, né, que tem esse chapéu que aqui embaixo vai produzir o que se chama de esporos.
Fungo não é planta. Fungo não produz cimento. Quem produz cimento é planta. Mas ele produz umas estruturas chamadas esporos, nessa região chamada esporocarpo. Esses fungos caem no solo e vão formar um novo fungo. É assim que funciona, não confunda. Fungo produz, para poder se reproduzir, para poder produzir novos fungos, esporos. Fungos não têm sementes, não é planta. Então eles desenvolvem os esporos, elementos de reprodução desses seres vivos. Existem fungos que formam outros tipos de esporocarpo, né? Outros tipos de estruturas que são um pouco diferentes dessa, né? Aqui o funguinho, né, nascendo. Grande parte do corpo do fungo localiza-se dentro do substrato. Você está vendo, isso aqui que você está vendo aqui, né, acima do solo, é a menor parte do cogumelo, a menor parte do fungo. Presta atenção aqui nessa figura. A maior parte dele está no chão, está debaixo do chão, é o chamado micélio vegetativo, né? Aqui, ó, esporocarpo, aqui é onde saem os esporos que vão cair no chão para originar novos fungos. Essas estruturas aqui parece raiz, né? Mas não é raiz. Cada estruturazinha dessa, uma só, é chamada de hifa. Aqui eu tenho uma hifazinha, aqui eu tenho outra ramificação, uma hifa, certo? Outra ramificação, uma hifazinha. E o conjunto de todas essas hifas é chamada de micélio. Nossa, professor, quanta informação, mas é importante a gente entender como funciona, especialmente quando a gente entende que isso aqui não é uma planta, embora pareça. Então, a maior parte do fungo se encontra no substrato do solo, né? É o micélio, né? O corpo de um fungo multicelular é formado por emaranhado de hifas, que eu já falei a vocês, são pequenas estruturazinhas, e esse conjunto todo, todas essas hifas juntas formam um micélio, né? Então, o micélio é o nome dado a tudo isso, né? As hifas são estruturas filamentosas, são filamentos. Os fungos não apresentam tecidos verdadeiros, né? Tecidos muito especializados, como nós animais, por exemplo, temos tecido ósseo, tecido sanguíneo, tecido muscular, né? Tecido adiposo, né? Os fungos não têm esses tecidos verdadeiros, né? Chamamos tecidos, são tecidos com pouquíssima ou nenhuma especialização, certo? Então isso já separa ele, já não dá para classificar ele no reino animal, né? Então o fungo já não pode entrar no reino animal, embora ele seja eucarionte, ele seja heterótrofo, mas ele já que não tem esses tecidos verdadeiros, esses tecidos com alto grau de especialização, então eu não posso classificar ele como animal, por isso tiver que criar um reino à parte. O micélio, que é esse conjunto dessas hifas, distribui-se dentro do substrato, ou seja, aqui no solo, de onde emerge e forma o esporocarpo, né? Produtor dos esporos. Esses esporos ficam caindo dessa regiãozinha aqui, ó, ó aqui. Isso aqui, as estruturas ficam abaixo do chapéuzinho aqui do fungo, chamado esporângio. Esse esporângio é onde se encontram todos os esporos, né? Que vão aos pouquinhos caindo no solo, né? Vocês estão vendo aqui, e vão formando novos fungos, né? Então, um esporo é uma célula capaz de originar um novo indivíduo e está protegido por uma parede que lhe confere resistência para que ele não venha a ser destruído pela ação do próprio ambiente, altas temperaturas, enfim, acidez do solo, esse tipo de coisa. Assim, são os esporos que darão origem diretamente a um novo micélio e assim ao novo fungo, né? Então não são sementes, são esporos que caem ali, né, do esporângio. A reprodução espórica, né, constitui, portanto, a reprodução assexuada do fungo, né? Não existe aqui, o fungo ele se reproduz assexuadamente. Entretanto, né, existem algumas espécies de fungo que pode ocorrer uma reprodução sexuada, que apresenta variações nos diversos grupos de fungos, podendo envolver até gametas ou hifas especiais. Então, percebam, é bom lembrar que os fungos eles têm características, eles reúnem características de outros grupos, de outros reinos. Por exemplo, existe o fungo unicelular, existe o fungo pluricelular. Algumas espécies de fungos se reproduzem assexuadamente e algumas espécies de fungos se reproduzem sexuadamente. Se ligue nessas coisas. As hifas, que são aquelas pequenas estruturazinhas que ficam no substrato do solo, né? E os esporos dos fungos possuem parede celular constituída, olha só, por quitina.
Quitina é um carboidrato presente também nos insetos, que formam o exoesqueleto, o esqueleto externo dos insetos. Isso aqui é um carboidrato, um açúcar, né? Um glicídio. Isso é uma substância encontrada em alguns animais também. No caso dos besouros, dos crustáceos. Não há semelhança com a parede celular dos vegetais. Como assim, professor? Porque os vegetais, a parede celular dos vegetais é constituída por celulose, enquanto que a parede celular dos fungos é constituída por quitina. Mais uma diferença grande entre fungos e vegetais. É impossível permitir que os fungos continuassem no grupo, né, no reino das plantas. São muitas as diferenças. A única semelhança é um pouco a visual. Talvez você ache que o fungo é uma planta, mas não é, né? Realmente, biologicamente, em termos de morfologia, né, não tem nada a ver, não tem pouquíssima coisa a ver com uma planta. Na verdade, quase nada a ver. Então, não há semelhança com a parede celular dos vegetais, que é constituída de celulose. Olha só que interessante, o material de reserva energética dos fungos é o mesmo dos animais. É o glicogênio, que também é um açúcar, né? É um tipo de reserva de energia que, no nosso caso, nos animais, se encontra mais presente e guardado no fígado. Né? É uma semelhança que os fungos têm com os animais. Né? No caso das plantas, a reserva de energia é um amido. Né? No fungo, ela tem uma reserva de energia similar, né? Igualzinha à reserva de energia dos animais. É o glicogênio. Mais uma grande diferença né, entre um e outro. Bom, pessoal, eu sei que talvez a gente tenha visto muitas definições diferentes, muitas palavras novas hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se puderem, quem ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva, colabora lá para ajudar o grupo a crescer, para poder divulgar o trabalho. Curta também as aulas, participe. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas, poxa, coloque o estudo em primeiro lugar na sua vida. Você que é jovem, você que ainda não ingressou no mercado de trabalho. E mesmo você que já está no mercado de trabalho, está trabalhando, está aí na luta, na labuta, lembre-se, conhecimento é poder, conhecimento transforma as pessoas, e as pessoas transformam a sociedade, parafraseando Paulo Freire, certo? Nunca se esqueçam disso. Invista. A maior riqueza que a gente pode ter é o poder do conhecimento. O conhecimento, ele tira a catarata dos olhos da ignorância, certo? Só consegue compreender o quanto o conhecimento ele é poderoso, né, quando você começa a enxergar um pouco além dos muros da ignorância. E cada vez você consegue enxergar mais longe, mais longe, mais longe. Eu ainda não canso de dizer que eu não coloco minha mão no fogo para garantir que conhecimento muda e vai mudar radicalmente a sua vida. Eu entro inteirinho no corpo, no fogo, aliás, eu entro inteirinho no fogo para garantir a você que a educação muda a sua vida. A todos vocês, um grande abraço e até a próxima aula.